Bom, agora a gente está pronto para fazer um site e vamos entrar exatamente na questão de solução para diminuir o custo de desenvolvimento. O custo de desenvolvimento é basicamente o tempo do desenvolvedor, do programador, para desenvolver aquela ferramenta que você precisa dinâmica para estimular a colaboração no seu site. E você tem duas ferramentas básicas para isso: os frameworks e os CMS. O framework ele é um conjunto de scripts para facilitar o desenvolvimento. E o CMS ele é um sistema pronto para você criar um tipo de conteúdo. Na realidade, o que acontece? O framework ele é bem mais versátil e você continua da dependência de um desenvolvedor. Já o CMS ele é um sistema fechado para um tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu quero botar um fórum lá, eu tenho um CMS para fórum. Então, eu instalo meu CMS no meu servidor e eu já vou ter um fórum pronto. E dependendo da customização do que eu quiser naquele CMS, aí sim que eu vou precisar de um desenvolvedor para colocar aquele algo a mais que eu preciso. Mas toda a base já tenho funcionando. Então o CMS é sempre uma boa porta de entrada. Se existe um CMS para o que eu quero, começa com o CMS, pois ele já vai ter um conjunto de coisas prontas. E aí, depois de avaliar o CMS, que você vai pensar, não, o que eu quero é muito diferente do que tem naquele CMS. Aí sim, entra o framework, que é um desenvolvimento de um sistema do zero. Tem vários tipos de CMS, e eu tenho uma das categorias de CMS, que é o CMS para portais. O que chama de portal é um site que vai ter muito conteúdo diverso. E dentro da categoria CMS para portais, eu tenho muitas soluções. Eu tenho muitos CMS para portais, tá? E todos eles vão possuir algum sistema de administração de usuários, criação de diversos tipos de conteúdo. Então eu vou ter lá minhas páginas, o meu blog, um formulário para contato, uma maneira de expandir suas funcionalidades. Então, por exemplo, eu quero alguma coisa que aquele CMS não vem por padrão, então ele tem sempre uma maneira de eu criar aquele algo a mais. Customização de layout, eu poder botar o tema que eu quiser. Uma categorização do conteúdo, então eu classificar, botar tags, fazer algum tipo de classificação de conteúdo. E algum sistema de busca, para a pessoa ter uma caixinha de busca na página e poder fazer uma busca no seu conteúdo. Então esses CMS vão ter sempre essas características. E aí vem a pergunta, né? Qual CMS que eu vou escolher? Eu vou abordar 4 CMS que eu defini como os principais no mercado CMS para portais. O primeiro dele é o WordPress. O WordPress ele é muito fácil de usar. Ele tem uma facilidade de uso muito grande. E aí você tem muitas pessoas que nunca passaram perto de criação de sites e conseguem fazer sites com WordPress. Tem muito tema pronto por WordPress. Você tem um mercado muito grande de temas prontos por WordPress. Por quê? Porque exatamente ele ser muito fácil de usar. Então você tem muita gente que não é desenvolvedor de site de fato, que usa um WordPress e não tem conhecimento de criar um tema. Então o mercado é muito grande, a demanda é muito grande de temas e você tem muitos temas para essas pessoas. Tem uma boa integração com rede social. Por quê? Porque o grande ponto do WordPress é fazer blogs, né? Então o blog normalmente ele tem uma integração com redes sociais muito grande. Então isso é uma demanda muito grande do público do WordPress. E um grande número de profissionais. Exatamente porque você tem muita gente fazendo site em WordPress, você tem muita gente trabalhando com o WordPress, tá? Então você vai ter um mercado muito grande. É claro que como você tem um número grande de profissionais, é porque você tem uma demanda muito grande. Então não necessariamente vai ser fácil de você encontrar profissionais
livres em WordPress, né? Muitas vezes são profissionais bem atarefados. O problema do WordPress, basicamente, é que muitas das customizações dele depende do desenvolvimento. O WordPress, ele é o CMS que foi feito para blogs. É o público-alvo principal do WordPress é blog. E você tem muito das coisas do WordPress voltada para esse público. E toda vez que você tem que sair um pouco disso, você tem muita necessidade de desenvolver no código mesmo aquela coisa. E esse desenvolvimento não é simples. O código do WordPress não é muito organizado, então o desenvolvimento acaba sendo meio confuso. Mesmo que você não vá trabalhar com esse desenvolvimento, é importante você saber se esse desenvolvimento é simples ou não, porque quanto mais simples for o desenvolvimento, mais rápido é o desenvolvimento. Então, menor custo e mais gosto o desenvolvedor tem de fazer aquilo. E é foco de muitos ataques. Por quê? Porque ele é muito popular. Então, o WordPress você precisa ter um cuidado muito grande com o ataque, porque você tem muitos sites visados feitos em WordPress. Um outro CMS que existe é o Joomla. Ele também é de fácil utilização, não é tão fácil quanto o WordPress. Tem muitos temas e componentes, tem muita coisa para ele. Ele é bem mais versátil que o WordPress. Podemos dizer que ele é uma versão do WordPress já mais fácil de você adaptar. Ele não é voltado a blog, então ele é mais voltado a um portal de fato, a um site de múltiplas funções. E o Joomla em si é seguro, porém a grande maioria dos componentes extras tem problema de segurança. Isso pelo simples fato que a grande maioria dos temas e componentes que você encontra pelo Joomla são proprietários. Embora o Joomla seja livre, os componentes extras são proprietários. Então você vai ter muita coisa com problema de segurança. E o Joomla tem essa fama de ser inseguro por causa disso, tá? O core mesmo do Joomla é seguro, porém um site em Joomla normalmente não é seguro. Além do que, você acaba tendo o problema de você trabalhar com software proprietário. O WordPress também tem muita coisa paga, mas muita coisa livre no WordPress também. O Joomla, dos CMS livres, é o que tem mais conteúdo extra pago. E isso, para mim, é um dos pontos negativos maiores do Joomla. E o desenvolvimento dele também não é simples. O Joomla também não tem um código muito organizado e isso torna o desenvolvimento complicado. E mais complicado ainda por causa dos componentes extras pagos. Então, se você quiser criar um outro componente, você não pode usar aquele outro componente porque ele é pago. Se ele fosse livre, eu podia usar aquele componente e aprimorar ele. Temos o Plone. O Plone é o único que não é em PHP. Eu vou falar aí do WordPress, do Joomla, do Drupal, que são os três em PHP, e o Plone, que é em Python. Ele tem um código muito bem escrito, diferente do Joomla e do WordPress. Ele é muito bem organizado, muito bem escrito. Ele tem poucas atualizações obrigatórias. Isso aí, se você tiver manter um site de grande porte, cada atualização de segurança do site é complicado, né? Então ele tem uma característica de ter poucas atualizações de segurança. É fácil de ser estendido e adaptado, exatamente pelo código dele ser bem escrito, ele é fácil de você criar um componente extra para ele. Ele é muito adotado pelo governo brasileiro. O Plone é dos principais lugares de a adoção de Plone é no Brasil. O governo brasileiro ele tem uma adoção forte do Plone e é muito seguro. Exatamente porque o governo não vai instalar uma coisa que não seja segura. O problema do Plone é que ele tem pouco material pronto. Então, o que acaba acontecendo é que o Plone ele é muito bem escolhido, por lugares que você tem uma equipe de desenvolvedores. Então, como é fácil de você desenvolver o Plone, então se você tem uma equipe de desenvolvedores à sua disposição, o Plone ele é uma solução muito boa.
Se você não vai ter essa equipe de desenvolvedores, o plano já não começa a ser interessante, porque você vai ter uma necessidade muito grande de desenvolvimento toda vez que você quiser criar uma coisa extra. E necessita muito treinamento, porque ele não é tão fácil. Embora nas últimas versões dele venha se tendo um trabalho de tornar ele mais usável, né? Ainda falta muita coisa para ele chegar no nível de um WordPress do Joomla. E o último CMS que eu vou abordar é o Drupal. Ele, assim como o Plone, ele também tem um código muito bem escrito, só que no caso ele é em PHP. E ele tem muitos componentes disponíveis. O Drupal ele é utilizado para diversos tipos de sites, vai de comércio eletrônico, a site pessoal, a blog, a site de governo, site de Olimpíadas, o que você imaginar. E todo material desse produzido por Drupal normalmente é colocado de graça para a comunidade. Eu nunca vi um módulo extra do Drupal ser pago. É fácil de ser estendido e adaptado, também porque o código dele é organizado. Ele é muito versátil. O Drupal ele foi criado de uma maneira de tornar muito fácil de você mudar qualquer coisa do Drupal. Isso é uma das explicações do ponto fraco dele. Um dos pontos fracos dele é que ele necessita muito treinamento. Não é fácil de você aprender Drupal, porque exatamente cada módulo extra que você colocar, ele pode modificar praticamente tudo do Drupal. Isso, embora facilita o desenvolvimento, dificulta o compreendimento da ferramenta. O Drupal é muito seguro, ele é utilizado por muitos governos, em muitos lugares. O governo federal americano inteiro está entrando em Drupal. Tem pontos fracos dele, como eu já falei, ele precisa de um estudo maior. E o material em português do Drupal não é muito grande. Você vai ter muito material do Drupal em inglês. O Drupal ele é fortemente utilizado nos Estados Unidos e na Europa. E na Europa se produz muito material em inglês. Aqui no Brasil você tem pouco conteúdo em português do Drupal ainda. Você tem o governo adotando muito o Drupal já. E a comunidade do Drupal, a quantidade de material do Drupal está crescendo muito, e a tendência é crescer cada vez mais.